A você mais uma vez no Facebook e vamos para a segunda parte do estudo que a gente está fazendo, que tem como pergunta a seguinte colocação: a doutrina da Igreja Católica, ela prega sobre a segunda vinda de Cristo? E se ela prega, por que os nossos padres, muitos deles, a grande maioria deles, não fala sobre a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? No vídeo anterior, a gente falou que sim, a Igreja Católica prega sim. E nós demos um argumento. O primeiro argumento é a Sagrada Escritura, que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo. E se a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, e nós somos cristãos, homens e mulheres que seguimos a Bíblia, nós, como cristãos, cremos sim que ele vai voltar. E a Igreja Católica prega isso. O segundo argumento é acerca da tradição da Igreja. Repito, aqui eu não estou falando de tradição popular. Eu estou falando da herança que os cristãos eles vão transmitindo por entre as gerações quanto à doutrina de Jesus. É a questão do depósito da fé, a transmissão da mensagem de Deus por entre as gerações para que ela não se perca. Porque a Sagrada Escritura ela foi primeiro falada, depois é que ela foi escrita. Então, por exemplo, no tempo dos primeiros cristãos, Pedro e outros, não tinha Bíblia escrita, tá certo? No segundo argumento, quanto ao fato de que a Igreja Católica prega assim sobre a segunda vinda de Cristo, é a tradição. Toda a tradição da Igreja Católica fala que Jesus vai voltar. E aí eu estou pegando como exemplo o santo São Vicente Ferrer, que ele é sacerdote e pregador. Ele é comemorado no dia 5 de abril, entre os anos de 1350 a 1419. Então 1400 e pouco, ou seja, o tempo que o Brasil não estava nos planos de ser descoberto ainda. E já naquele tempo, esse pregador, ele pregava, ele anunciava a vinda de Jesus. E é um santo da Igreja Católica. Então, como estava dizendo, para continuar o vídeo anterior, que é a parte 2, eu vou ler aqui três trechos que esse autor fala do santo, certo? Esse santo. Para começar a história, ele é chamado de santo escatológico, ou seja, ele fala das coisas últimas, e é chamado também de um homem de Deus, usado por Deus, que operou muitos milagres, prodígios e sinais. Esse santo foi suscitado por Deus na igreja como um pregador infatigável do Evangelho. Ele não se cansava de pregar a palavra, Queria sempre anunciar a boa nova aos homens e mulheres para que eles pudessem assim se converter ao Senhor e Salvador Jesus, a fim de chamar os homens para a espera vigilante do reino. Então, o conteúdo central das pregações, das homilias na missa, das pregações, da catequese, da doutrina dele, era o quê? Era o fato de que nós temos que nos converter para esperar a vinda gloriosa de Cristo. Olha que maravilha! Eu estou falando de um santo da Igreja Católica, do santo que viveu entre os anos 1350 a 1419. Portanto, naquele tempo não existia protestantismo, Porque a gente acha que o anúncio da vinda de Cristo é feito somente pelo protestantismo, mas não. Na própria história da tradição da Igreja Católica, nós encontramos muitos santos. Eu estou citando apenas um, mas todos os santos pregaram, anunciaram, amaram e viveram na expectativa da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro trecho que o livro vai trazer sobre esse santo é que em Salamanca as pessoas lhe perguntavam pelos sinais do juízo final. E o que era que ele respondia? Não havia melhor sinal do que a misericórdia de Deus, a qual até então operara mais de 3.000 milagres por meio do pecador que estava diante deles. Ou seja, o centro do anúncio dele era a segunda vinda de Cristo. E ele era um homem que era muito usado por Deus para cumprir muitos sinais. Aqui fala de mais de 3.000 milagres. E aí quando as pessoas chegavam para ele e perguntavam qual é o sinal da vida de Cristo, ele respondia: os sinais que vocês estão vendo já anuncia que ele está voltando. Em Apocalipse, aliás, em João no capítulo 14, lá no verso 12, João capítulo
14, lá no versículo 12, a Bíblia fala assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Então, a promessa de Jesus, ela se cumpriu com fidelidade dentro do âmbito católico. Outra parte aqui da mensagem dele é que ele fala assim, que no final da carreira dele, no final dos dias dele como pregador, como sacerdote, aí abre aspas, tem aqui o trecho, convidando-nos a nos preparar para a vinda do Senhor, a fim de o contemplarmos na glória do céu. Então, que maravilha é saber que dentro do âmbito católico tiveram santos, homens e mulheres, usados pelo Espírito Santo, e eles foram homens e mulheres que aguardaram, que pregaram, que amaram e que anunciaram a segunda vinda de Cristo e a conversão dos pecadores para o Senhor, para que eles pudessem serem conduzidos ao reino celestial. O terceiro ponto, que é a terceira resposta, é que é doutrina da Igreja Católica. O magistério, os documentos, a teologia da Igreja Católica prega sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui nesse vídeo eu vou citar apenas alguns exemplos. Catecismo da Igreja Católica. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, nós temos vários parágrafos que falam sobre isso. Eu vou citar e ler apenas 3. 673, 675 e 677. Apenas esses 3. Mas durante todo o catecismo da Igreja Católica você encontra muitos parágrafos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. No parágrafo 673, diz assim o catecismo: a partir da ascensão, ou seja, da subida de Jesus aos céus, o advento de Cristo na glória é iminente, ou seja, está se aproximando. A volta gloriosa de Cristo, fala o catecismo, está se aproximando. Embora não nos caiba, aí ele vai citar Atos 1, verso 7. Não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de preceder. Ou seja, ele está falando que antes de o Senhor Jesus voltar, a igreja passará por uma provação final. E no parágrafo 675, ele fala o seguinte, ele fala dessa provação final. Antes do advento de Cristo, ou seja, da vinda de Jesus, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Estou lendo o Catecismo da Igreja Católica. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Ou seja, a igreja está dizendo que antes de o Senhor Jesus voltar, ela passará pela grande tribulação, que vai desembocar, vai se desenrolar através do mistério da iniquidade, onde o anticristo vai se apresentar como falso Messias. Ele vai fazer surgir nesta terra muitos milagres, prodígios e sinais, e o homem vai adorá-lo como se ele fosse Deus. E aí vai surgir a apostasia, como nós já vemos nos dias de hoje. Então até aqui nós temos 3 argumentos. O primeiro argumento é que é bíblico. Se é bíblico, a Igreja Católica prega. Segundo argumento, tradição da Igreja, ou seja, a transmissão da mensagem da fé da Igreja. Durante toda a história da vida dos santos, todos eles pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui no terceiro ponto, que a gente está tentando terminar, é que é doutrina católica. A teologia católica, a doutrina católica, os documentos da Igreja Católica pregam tal verdade. Tanto que é tido até como dogma de fé. Segunda vinda de Cristo é um dogma de fé.
Ou seja, é uma verdade de fé para todos os católicos. E quem é católico sabe o que eu estou falando. Dogma é algo que deve ser aceito. Faz parte da doutrina da igreja. Se você é católico e não acredita que Jesus vai voltar, então você não é católico. Porque o católico deve crer que ele está voltando e deve esperar, amar a segunda vinda dele. A gente volta mais na frente com outro vídeo que é a parte 3, ainda nesse ponto 3. Graça e paz, e que Deus te abençoe poderosamente.